Desejo mais uma vez a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, a você, meu amigo, minha amiga. Vamos começar a falar sobre o terceiro selo. Vamos antes orar e pedir a Deus as bênçãos. Senhor Deus, o nosso Pai que está nos céus, feliz nos encontramos a estudar mais uma vez as profecias. Pai querido, nos abençoe com o Espírito Santo e guia-nos neste estudo. Senhor, prepara a tua igreja, que ela não venha cair e desfalecer, mas que ela venha ser reavivada e fortificada pelo Espírito Santo e pela tua palavra. Ó Deus, conceda-nos, Senhor, um estudo abençoado e abençoe aquele que estão ouvindo também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse 6, verso 5 e verso 6, diz o seguinte: Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Temos agora a sequência dos selos. O primeiro selo, nós já falamos, é o cavalo branco, a restauração do poder papal. No segundo selo, nós temos então a lei dominical sendo implantada. Um cavaleiro vermelho, um cavalo, que agora vem perseguir os santos. Vem também agora o terceiro selo, é um cavaleiro preto. O que vem a ser isso? Vamos estudar. Agora temos um cavaleiro, e esse cavaleiro preto vem trazendo uma balança na mão. É um instrumento. Esse instrumento nós vamos entender com base no versículo 6. Essa cor desse cavaleiro representa as trevas, também a escuridão espiritual que haverá neste período, e também a cegueira espiritual, e também um período muito difícil na história desse mundo, um período muito negro. O verso 6 nos diz: temos uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Na parábola que Jesus contou, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho, um dia inteiro de trabalho. Temos então uma medida de trigo, equivalente a 1 litro. Há várias traduções para basearmos nessas medidas, mas calculando sobre 1 litro. Para um dia inteiro de trabalho, é um preço absurdamente caro. E também 3 medidas de cevada, por um dia inteiro trabalhado. É muito caro, é muito alto o preço, é um preço muito elevado. O que acontece? Quando há uma inflação a tamanho ponto absurda, o que acontece é que você elimina uma certa classe de pessoas do poder de compra, mas privilegia outras acima. O que acontece nesse período? Não exclui o comércio, apenas dificulta a sua obtenção. Tivemos essa explicação no capítulo 13. Nós encontramos então uma lei de um comércio muito injusto. Aqui é dito assim, no verso 15, nos Estados Unidos, com referência a Roma, diz: Ele foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vemos que há um comércio em que apenas algumas pessoas podem participar dele. Aqueles que têm a marca da besta. Qual é a marca de Deus? O selo de Deus é o Santo Sábado. E qual é a marca da besta? É o contrário. É a oposição com relação ao sábado. É o primeiro dia da semana. É o domingo. Então todos aqueles que guardarem o dia do domingo receberão a marca da besta e participarão do seu comércio. Mas veja agora que esse preço é um preço muito caro e muito alto para que os servos de Deus possam alcançá-lo, possam comprar. É um preço muito alto a ser pago. Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus não poderão participar desse comércio.
Nós vemos agora também que esse cavaleiro, possui uma balança na mão. Nós vemos, através de todos os selos do Apocalipse, as relações com a língua original, do qual os instrumentos fazem parte e são relativamente justos na sua interpretação. Porém, quando chegamos na palavra balança no grego, ela não bate de acordo com o sentido descrito na própria tradução no nosso português. Por quê? A palavra aqui baseada como balança, na verdade, aparece como zugos ou zurros na língua grega. Essa mesma palavra foi utilizada por Jesus em Mateus 11, dos versos 28 ao verso 30. Pedro também falou dela, lá em Atos 15, verso 10. E Paulo também, lá em Gálatas 5, verso 1. Todos usando a palavra zugos, que simbolizava jugo. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. O que temos aqui, na verdade, não parece ser uma balança, mas sim um jugo. Quem impõe esse jugo? É Roma. Tanto é que no livro do Grande Conflito aparece várias vezes a referência que Roma estava impondo o seu jugo. E por que jugo? Na verdade, temos balança aqui traduzida por causa dos pesos e medidas do verso 6. É correspondente. Porém, o que a profecia e Deus realmente gostaria de dizer é que um jugo é imposto sobre o sistema. É um sistema, na verdade, sobre as pessoas, sobre o mundo. Um jugo é uma peça que cabe em cima de 2 animais ou mais para uns fins de trabalho, para poderem trabalhar. E para poderem trabalhar, eles receberão esse comércio. E da mesma forma, eles andam juntos, no mesmo passo, de acordo com o sistema, de acordo com o que eles exigem. Então, esse instrumento é um jugo que iguala as pessoas de acordo com o padrão do sistema. Na verdade, não se apropria explicitamente de balança, mas é muito mais do que isso. É uma imposição do que a igreja e o mundo passarão. É um aperto. Tanto é que nós vemos que o trigo, ele é um sinônimo de pão, do qual traz o sustento. Mas também a cevada também faz pão. Ele também é um alimento. Tanto é que na multiplicação dos pães, Jesus utilizou pães de cevada. Ou seja, tanto de um lado quanto do outro vai se exigir que entre nesse comércio. Não vai ter saída. Por isso o cerco vai se fechar. E esse jugo vai ser implantado. Então é um período muito difícil para o povo de Deus. É isso que Deus quer mostrar na profecia. Agora nós temos em Mateus 24, no verso 12, uma advertência com relação a isso. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Na verdade, quando ouvimos esse verso, nós pensamos, o amor da igreja está se esfriando, ou nós sentimos o amor. Na verdade, Deus quer mostrar muito mais do que isso. O que Deus quer dizer com relação ao amor, podemos encontrar com relação a João capítulo 14, no verso 15. Diz assim, São João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E mais, João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em 2 João, ele também escreve sobre o amor. Ali é dito o seguinte, 2 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E mais uma vez, em 2 João 1, capítulo 6, diz, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Qual é o amor mencionado em Mateus 24, verso 12? É o amor também aos mandamentos.
ou seja, a obediência. O amor vai se esfriar, porque Laodiceia é morna, mas vai chegar um período em que ela vai esfriar e há outros que passarão por esse período. Vão ser o remanescente e esses não vão ficar nem mornos, nem frios. Eles serão quentes. Mas a profecia fala que o amor de quase todos irá se esfriar. Com relação a isso, Ellen White, no Eventos Finais, no livro de Ellen White, Eventos Finais, na página 100, diz: haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Esse é precisamente o tempo em que o genuíno precisa ser mais forte. Então é um tempo de sacudidura da igreja, em que a igreja passará, vai ser provada a fé dos filhos de Deus com relação a esse sistema. Se guardarão o decreto dominical ou se guardarão o dia do Senhor, o santo sábado. E diz mais, na página 88, Satanás diz: pelo temor que lhes venha faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra inteira estará sob meu domínio. Estará inteiramente sob meu domínio. É o que Satanás diz. Na página 87. As riquezas acumuladas logo serão inúteis, quando sair o decreto que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Muitos recursos não terão utilidade alguma. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Veja que agora é um período em que o povo de Deus irá passar uma prova grande, chamada lei dominical, em que será imposto um jugo que cairá sobre todos nós. Com relação a esse assunto, a sequência desses fatos no livro do Grande Conflito, temos o seguinte relato. Na página 608, nós temos o que diz o seguinte: quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Agora no segundo parágrafo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado mais fácil e popular. E reticências. No terceiro parágrafo. Nesse tempo de perseguição será provada a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. Será provado então aqui o povo de Deus, aqueles que realmente são dignos, aqueles que realmente são fiéis. Mas a profecia ainda não acaba. Quando nós voltamos para Apocalipse 6, no verso 6, nós temos um outro detalhe na profecia. Diz assim: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Algumas traduções dizem não coloquem ou misturem água no azeite ou no vinho, que seja no seu aspecto, ou seja, que não seja também variado o preço, que é o que mais concorda com o texto, não será alterado o azeite e o vinho. Por quê? Tanto o azeite como o vinho, eles são representantes do sangue de Jesus Cristo e do Espírito Santo também. Mas o que Jesus quis dizer aqui nessa profecia? Queria dar um aviso ao povo de Deus, ou uma ajuda. Nós vamos entender o que Deus quis dizer ao dizer não danifiques o azeite e o vinho. Muitos vão passar por esse período, mas há um acontecimento. E Jesus mesmo contou uma parábola, e nós podemos compreender isso através de Lucas 10, verso 30. Lá é contada a parábola do bom samaritano, que ilustra bem o período em que passaremos no decreto dominical. Ali diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descendo por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, e aplicou-lhes óleo, ou elaião, que no caso é óleo de azeite, na tradução do grego. Aplicou-lhe azeite e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. A história que temos aqui é de uma pessoa que foi roubada, saqueada e ferida e deixada no caminho. Assim será eu e você, quem sabe, num futuro em que passaremos por este período, roubados e saqueados. Tanto a besta, como o falso profeta, como o sistema, farão com que sejamos despojados de todos os nossos bens. E seremos também, talvez, feridos, perseguidos, e fiquemos à beira do caminho. E nossos irmãos, quem sabe, evangélicos, apóstatas, em vez de reconhecer o amor e também a fraternidade de Deus para com uns com os outros, e oferecerem ajuda, passarão de largo e nos deixarão perecer no caminho. Mas eis que um bom samaritano aparece e aplica-lhe nos ferimentos óleo e vinho para que ele possa ser curado, que possa ser restabelecido e não perecer no caminho. Veja também que no verso 35 nos diz: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Nós temos agora 2 denários que foram dados para cuidar desse homem, para que quando ele voltasse, ainda se pudesse restituir o que havia de se pagar. Também na profecia dos 7 selos, no capítulo 6, verso 6, ali nós temos 1 denário para o trigo e 1 denário para a cevada. São 2 denários também. Ou seja, se o mundo vai nos privar do sustento e dos mantimentos e nos querer deixar a par do sistema, Deus irá nos conceder também 2 denários para que pudesse cuidar de mim e de você. Deus não vai deixar que nós iremos perecer no caminho. Ou seja, nosso pão e a nossa água serão certas. Deus cuidará de mim e cuidará de você. É isso que a profecia quer dizer. É isso que essa parábola Jesus também quis nos mostrar. E na página 609 do livro do Grande Conflito nos diz o seguinte: todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns vencidos pela consternação estarão prontos a exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava. Contudo, não podem voltar. Então, sentindo-se seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daqueles que os mandou dar advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração, e não poderiam eximir-se de proclamá-la. Essa é a mensagem do 3º selo. Um jugo que vai ser imposto, também sobre a igreja, e vai ser provada a fé dos filhos de Deus. Haverá um comércio injusto, mas haverá uma saída. Deus cuidará de mim e de você. Por isso a mensagem precisa ser dada. Que Deus os abençoe e continuemos mantendo a fé nas promessas de Deus. Mais uma vez, fique com Deus e continuemos a estudar a palavra do Senhor. E no próximo estudo estudaremos o que vai acontecer ao passarmos ainda por esse período, no 4º selo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.